Deseja aí a paz do Senhor para os nossos queridos telespectadores e continue falando sobre aquilo que o Senhor viu do outro lado da vida. A paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja abundante na sua vida, agora e sempre. É um prazer muito grande continuar conversando com os senhores e as senhoras. Ontem eu falei que Jesus mostrou para mim, olhando naquele túnel de cristal, como se fosse um túnel de cristal, para cá. Eu quero deixar bem claro, as pessoas que estão lá não estão vendo aquilo, viu? É que eu ia voltar e ele me mostrou para poder contar para as pessoas. Entre a sequência de coisas que o Senhor me mostrou, note bem, 1986. Dizer hoje não tem o efeito que causou naquela época. Em 86, mês de maio, eu e minha esposa estivemos durante 60 dias na Europa. O problema meu deu em agosto, mas em maio. E estivemos em Berlim. Eu não ia a Berlim, mas naquela época a companhia Panam fazia escala em Berlim e tivemos que aguardar 4 horas. Um voo que levaria depois para Copenhague, na Dinamarca. Então tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, de ver aquele famoso muro que separava As duas Alemanhas. a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Não discuto pontos de vista políticos. Eu não sou político e Jesus e Deus também não são políticos. Mas o Senhor me mostrou, ele disse, sabes o que é isso aqui? É, naquele grande telão. Eu estive lá, senhora. Este muro, olha o que o meu pai vai fazer. Ele estalou os dedos e o muro ruiu. Eu disse, o que significa isso? Preste bem atenção ao que eu vou dizer. Muita gente me criticou, num bom sentido, quando eu contei isso em 86. Um amigo meu, um pastor, amigo mesmo, num bom sentido, ele disse, mas pastor João, você tem razão, isso é humanamente impossível. Lógico, é humanamente impossível, mas para Deus, tudo é possível. É verdade. E o Senhor fechou a mão assim e disse, aquele regime, durante 70 anos, tem dito que meu pai não existe. Paciência de meu pai está esgotando. Quando o muro cair, dará início à contagem regressiva do dia que eu vou vir buscar a minha igreja. Aleluia. Então já estamos avançados, né? Já faz bom tempo que aquele muro caiu. Não se discute princípios políticos. Ele não disse partido ABC, ele não tocou nisso. Só tocou foi os princípios ateístas, né? Que Deus não existe. A paciência de Deus esgotou. Vai derrubar aquilo, os exércitos voltarão para suas bases. E ele me mostrou uma coisa impressionante. Ele me mostrou a bandeira da União Soviética descendo do mastro, lá no Kremlin, isso, em 86, e subindo uma bandeira tricolor. Esta, em 86 eu disse, o Senhor me mostrou que a Rússia vai dar provisoriamente liberdade aos estados aglomerados e a bandeira terá 3 cores, vermelha, azul e branca. Fui muito criticado, viu? Agora precisa ver a cara dos que me criticaram quando trocaram a bandeira, né? Mas é provisório, viu? Para a Rússia vai vir um regime pior do que o anterior. Mas não vamos discutir isso. Outra coisa que o Senhor me mostrou é que vai haver uma tríplice aliança de 3 grandes religiões, que eu não vou dar o nome para evitar problemas. São 3 poderosas religiões. Ele me disse, capital A, capital B, capital C.
Quando essas três denominações religiosas fizeram a tríplice aliança, no outro dia, palavra dele, né? Eu tiro a minha noiva. Aleluia. Glória a Deus. Sendo uma coisa, tem que ter cuidado para não dar o nome das cidades. 2 cidades já estão de namoro, acertando. Só falta outra. Quando houver uma certa paz que estão tentando fazer, ela vai sair. É aquela paz que o apóstolo Paulo fala, quando disserem que há paz e segurança. Você sabe muito bem a Bíblia, né? Então, o Senhor tira a sua igreja. Outra coisa que o Senhor me disse foi o seguinte: quando era uma coisa que nós, os pastores, fazemos aos olhos de Jesus errado, ele dizia assim: os teus colegas. É o que você ouviu. Agora, quando era uma coisa boa que nós fazemos, ele dizia assim: os nossos colegas. Talvez você não vai crer, pouco está me interessando se você está crendo ou não. Estou contando o que eu vi e ouvi. Ele disse assim: os teus colegas ensinam uma coisa que eu nunca mandei ensinar. O quê? Eles dizem, lógico, de fato é alguns, não são todos, que eu só voltarei quando todo o planeta Terra for crente. Eu nunca disse isso. Quando o Evangelho for anunciado. E ele disse: hoje, na televisão, no rádio, a facilidade que há da pregação. E ainda ele disse assim: a igreja no primeiro século não tinha nada disso que vocês têm. A comodidade. Há denominações que se dão o luxo de ter aviões para os seus missionários. Quando é que, coitado do Pedro, do Paulo e do João, nenhuma bicicleta eles conheceram, na imaginação. Bom, ele disse assim: não tem. Por isso, quando me convidaram para ir numa certa capital de um certo país, para orarem, para queda, numa chamada janela, eu gosto muito de orar. E gosto muito, mas muito mesmo, da capital daquele país, porque lá está a joia do cristianismo, um homem de Deus, que Deus o conserve, não estou dando o nome, hein? Que Deus o conserve assim. E ele convocou uma oração mundial. Muita gente bonita foi e fizeram bem ir. E me perguntaram, eu disse: não vou, porque Jesus disse que não tem um país que ele não tem os seus. Muitas vezes eu fui criticado, hein, quando eu dizia isso. Mas Deus, minha mãe dizia: meu filho, Deus é pai e não é padrasto. Não sei se vocês usam esse termo aqui. Usamos. A seu tempo, ele mostrou. Quem diria, hein? Há uma revista publicada em Porto Alegre, chamada Meia-Noite, a coisa de uns 6 meses atrás, publicou Saddam, no Iraque, autorizando as igrejas cristãs evangélicas. Eu não estou dizendo as católicas também foram autorizadas. Só o mundo evangélico. Não estou menosprezando os irmãos católicos, ok? Está bem claro. Estou dizendo, só o mundo evangélico, 350 mil crentes. Eu não te mandei esse xerox? Não. Vou te mandar. Cobra que eu vou te mandar. Tem a fotografia do Saddam. Não estou fazendo propaganda para o Saddam, não. É o Saddam, a esposa, as filhas, os genros, antes de haver aquele problema que houve com os genros. Tendo em vista que a religião muçulmana não apoiou ele na guerra, em represália, ele decretou, porque ele é o Todo-Poderoso, né? Decreto plena liberdade religiosa. Não sei por quanto tempo. E mandou, se você não sabe, é bom ficar sabendo, mandou toda a imprensa oficial ficar à disposição para imprimir 300 mil novos testamentos. Sabe o que é isso? A mão de Deus. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: com Deus não se brinca, com Jesus não se brinca, e com o Espírito Santo
nem de leve podemos pensar em brincar. Uma coisa que o Senhor me mostrou é o seguinte: florestas, deserto, a Sibéria, todos cantos e recantos, grupos de pessoas escondidas em cavernas, em grutas, em meio da floresta, no deserto, orando. Ele disse: eu já tenho os meus nos 4 cantos da terra. Amém. Oh, glória, aleluia. Eu disse isso em 86, foi muito criticado. Outra coisa, você é mulher que está me ouvindo? Preste atenção. Jesus disse assim: a minha igreja tem crescido e prosperado porque 70% da minha igreja é composta de mulheres que oram e jejuam. Você que é pastor, preste atenção de agora em diante. Quando você convoca uma reunião de oração, você vai ver, só aparece 30% de homens. O próprio, aquele homem de Deus lá na Coreia, ele fez o trabalho dele, não foi com homens não, foi com mulheres. Não estou dando o nome de ninguém. Pois bem, interessante que ele disse assim: você vai voltar, eu vou voltar. Eu me aproximei daquele túnel. Ele disse: sozinho não. Um anjo vai te levar. Aí o Senhor falou, e do meio daqueles anjos, por trás daqueles que estavam cantando, veio aquele tremendo personagem. Ninguém está medindo o tamanho, mas ele devia ter mais de 2 metros de altura, bem proporcional, ombros largos, cinto de ouro, espada do lado esquerdo. Ele veio marchando, seus cabelos dourados abaixo dos ombros, veio marchando. Quando chegou a uma certa distância de Jesus, ele fez 3 vezes assim, veio novamente. Até quando chegou bem perto, ele sacou da espada e fez o que qualquer oficial. Você é oficial das Forças Armadas? Ou da polícia? Você já fez isso na frente do seu oficial superior? Traz a espada aqui e leva lá. Ele fez assim 3 vezes e depois ficou nesse sentido. E Jesus falava com ele. Eu estava a uma certa distância, não dava para entender o que Jesus estava falando com ele. Era interessante ver que o anjo só fazia assim. Quando o anjo fazia assim, aqueles cabelos dourados, parece que eram de ouro, assim, que escorriam pelos ombros, né? E o Senhor deu um recado para ele, depois, sempre em posição de sentido, e a espada lá. Né? Aí ele trouxe a espada aqui 3 vezes, colocou a espada na bainha, e ele não virou de costas. Ele saiu olhando para Jesus, marchando nesse sentido. Até uma certa distância, ele fez 3 vezes assim. Marchando de costa. De costa, ele não virou as costas para Jesus. Assim como fazem os soldados quando vão colocar flores num túmulo, principalmente do famoso soldado desconhecido, né? Uhum. É que eles fazem assim, depois saem marchando para trás. E interessante, nesse momento, o anjo aproximou-se de mim. Não sei como é que você vai entender, mas para ser mais claro, os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, eles não entendem, é o que você ouviu, o amor de Deus por nós. Aquilo tudo que Jesus disse para ele, que eu não, no momento eu não soube, fiquei sabendo depois, eu podia entender por que esse amor por ele, e as instruções que Jesus havia dado. Antes de sairmos, o Senhor ainda me disse uma série de coisas. Todos os países por onde eu tenho andado, por antecipação ele me disse, e outra coisa, não te preocupes com o que vais comer ou vestir no dia de amanhã, porque eu colocarei, eu, o Senhor, ai de ti se pedires alguma coisa, só pede a mim, eu colocarei no coração da pessoa certa aquilo que tu vais posteriormente precisar. É o que tem acontecido.
Eu recebo um convite para ir em certo lugar e tal, fico quieto. Eu não digo, eu não tenho dinheiro para passagem. Eu não sou bobo. É, o que você ouviu, eu não sou bobo, não. Ele disse que não era para pedir, não peço, não. E nem estou pedindo agora, só estou te dando uma ideia clara o que é viver pela fé na carteira de Jesus, não na carteira dos outros. Ele está rindo, é isso mesmo. Então, sempre assim. Sempre tem sido assim. Eu viajo pelo mundo afora. Esse tempo nós estávamos conversando lá em casa, tinha um grupo de amigos, e alguém disse, quantos países já visitaste? Eu comecei a rir. Eu evito, sabe por quê? Um dia me perguntaram, eu disse, e alguém depois disse assim, orgulhoso. Puxa vida, não orgulhoso, perguntou, quem pergunta quer saber, né? E enfim, perguntou, eu fiquei quieto. Ah, não te aconteceu isso, você disse quantos? Eu evito, né? Mas a minha esposa estava perto, assim, é melhor ele dizer quantos que ele não foi. Deu para entender? Uhum. Você vai ficar admirado agora. Eu dou aula num seminário lá em Porto Alegre. Pelo menos dava aula até pouco tempo, agora o tempo está escasso. A minha agenda cada vez mais superlotada, né? 86 e 87 não tem mais vaga nenhuma. 96, 97. 96 e 97, né? Porque os próprios pastores vão dizer, imagina só agora esse teu programa que é observado em muitos locais, quantos convites vão vir, tá? E seja bem-vindo, não tem a menor dúvida. Jesus é maravilhoso, viu? É mais maravilhoso do que você pode pensar. Diz ele assim, estás preocupado porque vais voltar? Não, senhor, eu queria ficar aqui. E ele disse, você tem um determinado número de vezes para dar o seu testemunho. Quando completar esse número de vezes, eu te tomarei. Eu não sei quantas vezes. Por isso, quando alguém diz assim, pastor, só pode dar o testemunho de quantas vezes? Não é que eu sou bonzinho, não, eu sou esperto. Eu quero contar quantas vezes, né? Para completar. Vai acreditando lá, né? Quem dera que ele contasse, né? Quando esse programa for lançado no ar, todos os campos, cada televisor fosse uma vez, já pensou? Oh, aleluia, né? Bom, então, meu irmão, meu amigo, amanhã eu vou contar com exatidão algo que eu não gostaria de contar. Sabe por quê? Durante 7 meses depois, do lado de cá, de madrugada eu levantava chorando, é o que você ouviu, chorando, de pensar a coisa terrível que eu vi nas orlas do terrível abismo, onde multidões mais numerosas, se você quer acreditar, acredite, senão o problema é seu. Multidões numerosas na orla do profundo abismo, rangendo os dentes, grunhindo, gemendo, gritando. Eu espero que você... Não estou lhe assustando, não. Só estou dizendo, Jesus Cristo é a solução. Amém? Deus te abençoe.